não sei a que horário você vai assistir isso, se você vai assistir na aula ou se o professor vai postar depois para vocês assistirem, então vou tratar como se fosse na aula. Boa tarde, galera. Nós somos o grupo 7, composto por Aline Frisso, Samira Teixeira, Luiz Carlos Ferreira Júnior e eu, Pedro Henrique Santos Demarque. Nós vamos falar um pouco sobre a gestão de inovação para vocês, beleza? Então é isso aí, se acomoda e curte o show. Então, eu vou tentar contextualizar vocês um pouco sobre a gestão de inovação historicamente. A inovação, ela é movida a partir de você criar relações, enxergar oportunidades e a partir das oportunidades você agir em cima delas. A gente pode enxergar a inovação como, sei lá, o surgimento de um novo mercado, porém a gente também enxerga a inovação como uma maneira, você encontrar uma maneira nova de servir aquele mercado. A inovação e seu ciclo, historicamente, pode ser enxergado em 3 etapas: a invenção, imitação e a inovação propriamente dita. A invenção surge desde os primórdios da humanidade, é basicamente a ideia de que se você teve a ideia primeiro, você é o inventor daquela ideia. Se um cantor escreveu uma música, a música é dele, ele é o compositor daquela música propriamente dita. Agora, se um outro cantor pegou e fez um arranjo diferente daquela música, isso aí é história para depois. A imitação ou difusão, como um dos mercados de produção de produtos e terceirização, ela tem como característica a falta de originalidade, mas também essa falta de originalidade tem um benefício, porque é mais segurança. Porque você está imitando algo, você já está imitando algo que deu certo, uma invenção que já deu certo, então é mais segurança para a produção. Além dela aumentar o alcance da invenção em si, porque, por exemplo, se só o inventor do computador pudesse produzir o computador, não sei se a gente teria acesso hoje em dia assim como a gente tem. E ela também movimenta o mercado, a imitação. Como assim? A partir do momento que o imitador imitou a minha invenção, a única maneira que eu tenho de me diferenciar dele é inovando em cima daquele produto, porque ele já imitou, então, infelizmente. Depois eu vou usar um exemplo, vocês vão entender melhor. E por último, nós temos a inovação, que é basicamente você tornar algo já existente novo. As famosas, enfim, você pegar um processo ou produto e tornar ele novo, as famosas oportunidades, né? Tá. Para eu tornar essa explicação um pouco mais palpável para vocês, eu vou tentar usar o exemplo dos Piratas do Vale do Silício, que é o filme. Nesse filme, eles contam a história do início da Microsoft e da Apple. Na situação em si que eu quero explicar para vocês, Bill Gates ainda trabalhava na empresa de Steve Jobs, na Apple no caso. E aí ele imitou a inovação do produto computador, que no caso era a interface gráfica facilitada. A partir do momento que Bill Gates imitou isso, o mercado ficou dividido, porque tinha 2 produtos iguais e a partir daí essa situação gera para ambos os lados que ambos vão buscar inovar o seu produto para se diferenciar no mercado. Por isso que a gente fala que a imitação também movimenta o mercado. E por último, tem toda essa história, mas a gente sabe que quem inventou o computador, o inventor do computador, na verdade, foi Charles Babbage há muito tempo atrás dessa história. Muito antes disso, no caso, enfim. Então, eu espero que tenha ficado mais entendível aí para vocês e pode passar para o próximo agora.
Olá! Para ficar mais fácil a compreensão de como funciona todo esse universo de inovação, vamos estar citando alguns tipos que estão inseridos nas empresas atualmente. Vamos lá! Bom, o primeiro deles é a inovação de produtos. E esse é bem simples. A inovação de produtos nada mais é do que a criação de algo novo, ou significativamente melhorado, inserido no mercado. Existem alguns objetivos das empresas para elas optarem por esse tipo de inovação, como, por exemplo, algum produto que tenha um custo menor, e aí elas terão o seu lucro aumentado. Bom, né? Mas o foco principal é que elas buscam agregar mais valor aos seus produtos e assim aumentar as suas vendas. O segundo é bem parecido com o primeiro, é a inovação de serviço. Então, vocês já devem imaginar, aonde é produto vai ser serviço. Logo, a inovação de serviço vai ser a criação de um serviço novo inserido no mercado de trabalho, ou significativamente melhorado, tá? Não esqueçam disso. O objetivo das empresas com esse tipo é aumentar a agilidade, aumentar a eficiência no serviço e, como foco, né, o principal objetivo é o aumento da receita nas vendas. Temos a inovação de processo, que está ligada à implementação ou aperfeiçoamento de alguns métodos nos processos operacionais de uma empresa. E aí essa inovação inclui algumas mudanças em técnicas, em alguns equipamentos, em alguns programas de computadores, dentre outros exemplos. O próximo tipo de inovação que eu vou falar vai ser a inovação de marketing. Essa está ligada a mudanças no design, na embalagem do produto, de como esse produto vai ser inserido no mercado. Então, toda essa apresentação, essa demonstração está relacionada à inovação de marketing. Por último aqui que eu vou falar é a inovação organizacional. Essa está relacionada à realização de um novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização do ambiente de trabalho, nas relações externas, um pouco das relações internas, né? Está relacionada também à realização de um desenvolvimento das pessoas, então dá um enfoque aí no RH das empresas. E aí, né, vale a pena lembrar que todas essas inovações que eu citei, não são só elas que existem muitas outras, como inovação incremental, inovação radical, que também são muito importantes. Já pararam para pensar por que as empresas escolhem inovar? Bom, as empresas elas devem ser capazes de se adaptar e de progredir se elas desejam sobreviver. O mundo em que a gente vive, ele é uma constante mudança. E aí vem a importância das empresas desenvolverem essas habilidades para elas conseguirem continuar no mercado e alcançar essa sobrevivência, né? Porque nenhuma empresa almeja o fracasso. Também vem uma curiosidade, né? De que forma que essa gestão da inovação vai proporcionar todo esse sucesso? Bom, vai aumentar a demanda de seus produtos e serviços, vai melhorar a sua defesa, né, colocando a empresa numa posição competitiva favorável, vai reduzir alguns custos, vai ampliar algumas margens, tudo isso relacionado ao melhor desempenho, né, da empresa e também a sua vantagem competitiva. Agora nós vamos falar sobre a ligação da inovação com a competitividade. A inovação ela é importante para combater e superar a perda do dinamismo nos mercados e ela é extremamente necessária para o crescimento econômico do país, uma vez que existe um contexto de competitividade acirrada e diversas ações estão voltadas para aumentar a capacidade da inovação. A inovação ela ganha importância em razão de sua estreita relação com a competitividade e geralmente quanto mais inovadora a empresa for, maior será a sua competitividade e melhor será a sua posição no mercado em que atua. Essa alta capacidade de inovar transforma as ideias em produtos, serviços e processos inovadores de forma rápida e eficaz. Assim, a inovação permite um lucro maior para a empresa. Na verdade, a inovação ela é a melhor alternativa para as empresas melhorarem a competitividade e lucrarem mais. Como somente a inovação ela agrega valor aos produtos e processos, a diferenciação pela inovação é necessária para a sobrevivência do negócio, além de ser um grande desafio no momento. Um exemplo que eu posso citar é que eu já participei de um projeto que ele precisava ser inovador, que
nós precisávamos criar uma empresa que tivesse uma proposta inovadora na nossa região. Eu e o meu grupo pensamos na ideia de criar uma cafeteria que ela oferecesse produtos totalmente voltados para os pratos típicos da região, para as frutas típicas da região e tudo mais. E essa foi uma proposta inovadora nossa, mas é muito difícil você pensar uma coisa inovadora, porque tudo que você pensar já vai existir. Então, como é por região, pode ser que seja uma coisa mais simples. Mas se você for pensar ao todo, é muito difícil você encontrar uma coisa que seja totalmente inovadora. Ela pode ser inovadora em partes, mas que seja totalmente inovadora é muito difícil. Um ponto relevante a destacar é que nem sempre a inovação ela está atrelada à tecnologia. A inovação pode estar atrelada a qualquer coisa, não precisa necessariamente estar atrelada à tecnologia. E as empresas devem buscar a inovação para aumentar o seu desempenho e obter um ganho decorrente da vantagem competitiva. A engenharia de produção ela contribui normalmente para viabilizar oportunidades de inovação. Um grande exemplo de empresa inovadora que nós podemos citar é a Apple. A Apple foi eleita a empresa mais inovadora no mundo em 2018. E quando as pessoas falam sobre uma empresa como uma força criativa, elas tendem a avaliar os seus dispositivos mais novos e analisar o quanto eles melhoraram e quanto eles evoluíram em comparação aos seus antecessores. E além disso, a Fast Company ela destacou o fato da empresa, fundada por Steve Jobs, fabricar os seus próprios processadores para os seus telefones, ao contrário de outras empresas que elas compram processadores de outros fabricantes. E outro ponto destacado é a estratégia da Apple de entrar em outras indústrias, como a do entretenimento, com o serviço da Apple Music e também um serviço da Apple TV. E outras empresas que também se destacam na inovação são a Netflix, o Instagram, a Amazon, o Spotify, o Twitter, entre diversas outras empresas que estão sempre crescendo no ramo da inovação. Agora eu vou falar de como é e como está a inovação no Brasil. A inovação no Brasil tem desafios significativos, em razão de problemas com a burocracia, de alguns aspectos culturais e principalmente por falta de investimento, seja ele público ou privado. Em razão disso, a gente está numa situação na qual o mundo vai dar um grande salto tecnológico. E se a gente quiser acompanhar, a gente tem que agir de maneira rápida, pois a gente está partindo de uma condição menos avançada em vários setores. No entanto, a nossa capacidade criativa é inquestionável e o campo de crescimento é fabuloso. Além disso, a gente já construiu alguns polos de inovação bastante sólidos no Brasil e promissores, e que eles já apresentam bons resultados. A produção de pesquisa cresceu bastante em volume no Brasil nos últimos anos. Em 1991, a gente publicava cerca de 0,7% de artigos científicos no mundo. E já em 2013, a gente já publicava 3% desses artigos. Porém, esse crescimento foi interrompido, pois o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico perdeu 60% de recursos em apenas 3 anos, devido à última crise recente. Além disso, a pesquisa científica não foi tão direcionada para as soluções de mercado como poderia. Por isso que a gente ainda está bastante... a gente tem que ainda evoluir nesse aspecto. Foi criada também uma lei da inovação no Brasil. E além dessa lei, na mesma época houve um aumento de investimento do governo em ciência e tecnologia. No entanto, entre 2011 e 2018, o Brasil caiu 17 posições na Global Innovation Index, a GII, que é publicado pela Cornell University. Nesse relatório da GII, o Brasil estava classificado em 64º lugar, com os piores indicadores entre os integrantes do BRIC.
Somando gastos públicos empresariais, o Brasil investe cerca de 1,7% do seu produto interno bruto em pesquisa e desenvolvimento, que é um número muito baixo e a gente tem muito que avançar nisso ainda. Um dos maiores desafios econômicos que a gente enfrenta ainda no momento é atrair investidores, porque a capacidade do governo está limitada, muito limitada em decorrência de problemas fiscais. Ainda assim, os impostos brasileiros chegam a indicar 1/3 do caso de venda de ações por investidores, que desestimula muito e é muito pouco atrativo para esse tipo de iniciativa. Nesse aspecto, uma reforma no modelo atual seria muito importante e muito bem-vinda e poderia impactar de forma muito significativa no mercado de inovação. E ao mesmo tempo que vivemos essa limitação, o mercado brasileiro é gigante e o poder de consumo interno está muito limitado ainda. Vários parques, centros tecnológicos e arranjos setoriais foram criados nos últimos anos. Eles funcionam segundo modelos bem-sucedidos que teve inspiração em outras partes do mundo e são bastante ativos. Algumas regiões, como no caso de Campinas, em São Paulo, e Florianópolis, em Santa Catarina, sofreram um impacto econômico muito positivo e significativo em virtude dessas iniciativas. No caso de Campinas, a cidade paulista, houve uma verdadeira transformação de uma economia essencialmente agrícola para um ecossistema de inovação. Já em Florianópolis, agregou centenas de empresas de tecnologia nas últimas décadas. Para que o Brasil tenha uma evolução na inovação, existem alguns pontos que precisam ser resolvidos ainda, e são eles: na qualidade da educação, na eficiência do sistema de transporte e na logística de mercadorias, no sistema de saúde e no atendimento ao cidadão, na redução de impostos e buscar se desenvolver ainda mais para acompanhar os países avançados, que oferecem produtos com custo bem menores.